pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. E no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre um assunto que me perturbou um pouquinho nesses últimos dias. Como vocês sabem, é o mês do orgulho gay, e lésbico, e trans, e bi, seja lá em qual categoria da sigla você se encontre. Ou mesmo que você não se encontre nenhuma, é bom que você saiba que essas pessoas existem e que é bom que elas sentem orgulho de ser aquilo que elas são. Bom, e que você não tem nada a ver com isso. Mas enfim, o fato é que... Por que eu estou falando isso? Eu estava conversando com os alunos esses dias sobre a parada gay. Porque eu comentei pra eles, me perguntaram se eu tinha visto na televisão. Eu falei assim, olha, eu não assisto televisão, então eu não vi nada na televisão. Aí eles falaram que viram, e alguns falaram que acharam o máximo, outros falaram que acharam aquilo muita pornografia. Eu não sei em que canal que eles assistiram isso, mas enfim, depende muito do recorte que se faz, não é? Mas o fato é que eles estavam lá conversando, e depois que todo mundo conversou e todo mundo riu, porque esse tipo de assunto é sempre usado como humor e não como uma coisa séria, né? Não sei se vocês já perceberam isso. Mas enfim, depois que todo mundo já tinha falado tudo, um dos alunos veio para mim e com um tom mais baixo de voz, e daí você percebe a importância da pergunta que ele iria me, ou melhor, das perguntas que ele iria me fazer. Com um tom mais baixo de voz, ele me perguntou se existiam livros que falavam de gays. E daí eu falei assim, existem. E ele me fez a pergunta que me desarmou e que, tanto para ele quanto para mim mesmo, que foi: então por que você não passou pra gente nenhum? E eu não soube responder essa pergunta. Não soube responder porque esse é um assunto que eu não teria motivos para evitar. Mas inconscientemente eu evitei, porque eu não sei porque que eu priorizei outras coisas dentro daquele meu cronograma que eu falei para vocês num vídeo aí para trás. E passei batido por isso. E isso ficou na minha cabeça por um tempo, e eu fiquei pensando, e a desculpa que eu dei pra ele na hora, e que eu dei pra mim mesma naquela hora, foi que eu não conhecia muitos livros que falavam disso. Só que aí depois, quando eu cheguei aqui em casa, eu fiquei com isso na cabeça e falei assim, não, eu vou contar quantos livros eu conheço que tenham personagens assim, ou que foram escritos por pessoas. E são mais de 40 livros. E assim, isso se mostrou uma coisa preocupante pra mim, porque eu não esperava que eu conhecesse tanto dessa temática e ainda assim não usasse nada disso que eu conheço. Enfim, então tentarei corrigir esse meu erro. E daí, aproveitando então as manifestações todas que estão acontecendo, quando não de pessoas de dentro da sigla, de pessoas de fora, mas que apoiam, né, essa sigla, né, os LGBTT, é LGBTT que fala agora, não sei mais, enfim, essa sigla cada dia ela aumenta mais, então já estou perdido. Bom, e por que eu acho importante? Porque quando, depois lá do confronto em Stonewall, em 28 de junho de 69, né, que foi quando um grupo de homossexuais entrou em confronto com um grupo de policiais lá de Nova York, nesse bar chamado Stonewall. Depois disso, o termo gay, o termo queer, ele ganhou uma relevância política. Se assumir enquanto tal, ou defender essa causa, é algo que é muito mais político do que meramente da esfera do privado. E vocês sabem que, enquanto pessoa política, eu acho que a gente tem que se manifestar mesmo, por mais que a gente não se manifeste de dentro desse universo, pelo menos apoiando, né, e dizendo que é preciso sim ter orgulho, e é preciso sim manifestar esse orgulho de tantas maneiras quantas forem possíveis. E daí, pensando nisso tudo então, e pensando que o meu foco aqui é a literatura, eu resolvi contar para vocês esses mais de 40 livros. Então prepare-se, porque esse vai ser um vídeo longo. E no meio aqui eu selecionei alguns autores cuja obra como um todo eu recomendo, porque fala muito dessas questões. Alguns desses livros são
conhecidos do grande público, mas a maioria deles, pelo que eu percebi, meio que passaram desapercebidos. Então acho que esse vídeo se valida também por conta da novidade de alguns desses títulos para vocês. Então o primeiro livro que eu queria recomendar é um livro da Carol, acho que é Bencion o nome dela, não me lembro mais, que é o Todos Nós Amávamos Cowboys, que é um livro, inclusive, que eu preciso fazer resenha aqui no canal, não é verdade? Porque dentro daquele meu projeto da literatura contemporânea, que é um livro que fala da história daquelas duas amigas, que é a Júlia e a Cora, que é quem narra a história, se não me engano. E elas duas, elas tiveram um envolvimento durante a época ali do início, do finalzinho da adolescência. E daí, quando elas já estão adultas, elas se reencontram e algo ali acontece entre as duas. Outra coisa que eu acho muito interessante dentro desse romance é a questão do deslocamento. E por que eu estou falando isso? Porque esse é um romance em que dá para você tratar de vários assuntos. Não é? Porque o que eu percebo em vários desses livros que as pessoas indicam por aí, que são livros voltados para um público mais jovem, etc., é que você não tem escapatória. Ou você olha para isso, ou você não olha para nada dentro do livro. Então eu selecionei aqui alguns títulos, eu pensei em alguns títulos que trazem outras coisas, sabe? E essas outras coisas me parecem que enriquecem ainda mais o livro, porque você pode usá-lo com outros propósitos. Mas enfim, e essa questão de que hoje em dia a gente tem editoras, inclusive aqui no Brasil, como por exemplo aquela editora Vira Letra, que tem um trabalho muito interessante voltado para a questão do público LGBT. Pensando nisso, eu acho que essa ideia toda de se ver representado, que é uma coisa que veio desde lá do romantismo, né? Lembra no meu vídeo lá que eu falei que o romantismo ele surge quando a burguesia quer se ver representada dentro da arte. Então veja, essa ideia da representação é uma coisa muito importante, sobretudo para esse público mais jovem, né? Porque os adolescentes, sobretudo, porque essa já é uma fase complicada por si só, então quanto mais ajuda você tiver, melhor. E daí então eu acho que eu estou falando tudo isso para falar desse livro de Todos Nós Amávamos Cowboys, porque ele é um livro em que você enxerga muitas outras coisas para além da temática desse amor entre essas duas moças. O mesmo acontece com Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf, em que você tem a Sally, né? Que ela parece muito en passant, mas se a gente for pensar que Mrs. Dalloway é um livro de 1925, a Virginia Woolf ir lá e colocar uma história como a da Sally com a Clarissa Dalloway é algo muito, muito curioso. E tem também o Septimus, que é um personagem que algumas pessoas defendem que provavelmente ele era gay. Outro livro que também é da Virginia Woolf e que trata, mesmo que de maneira muito alegórica, da questão, se a gente for pensar hoje, da transexualidade, é o Orlando. Né? É a história desse rapaz que lá pelas tantas ele se transforma em uma moça e mantém o mesmo nome. Então isso é uma coisa muito curiosa. E esse é um livro também da década de 30, né? Então eu acho que são livros que, por mais que você... Veja, são livros que você consegue tratar de vários temas dentro deles, mas ainda assim você consegue olhá-los com esses olhos. E eu acho isso bem curioso. O mesmo acontece lá com o famoso retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, que é um livro que inclusive chegou a ser proibido e não sei o que, foi censurado, etc, etc, etc. Aí tem algumas autoras que eu acho que a obra como um todo delas é uma obra bem válida quando você pensa nessa questão. Como, por exemplo, a Cassandra Hughes, né, que teve um dos primeiros livros que tratavam da questão lésbica. E você tem a Safo de Lesbos, né, que, enfim, talvez tenha sido a primeira pessoa que escreveu sobre isso, ou pelo menos cujos livros e poemas chegaram até nós até hoje em dia. E ela é assim, da época do Homero e daquele povo todo. E falando nisso, eu vi que recentemente a editora Autêntica lançou uma antologia de poesia homoerótica latina e grega, se não me engano,
que se chama Por que Calar Nossos Amores. Então veja lá, porque eu andei dando uma pesquisada, lido alguns poemas. Eu acho que, se você se interessa por essa questão, eu acho que vale a pena você ir atrás disso. Aí tem o Middlesex, do mesmo autor do As Virgens Suicidas. Eu não me lembro o nome daquele homem, mas também é uma história muito parecida lá com a história que se passa em Orlando, da Woolf. Só que aqui você tem o Calliope, que também passa por essa coisa toda de se transformar ao longo de todo o livro. E ele vai e volta também, é uma coisa bem interessante. E eu percebi também que eu conheço alguns livros de com essas temáticas e que são livros infantis, como é o caso, por exemplo, do Menino de Vestido, do David Williams, e da história de Júlia e Sua Sombra de Menino, da Anne Goulon. Eu acho que é assim que se pronuncia, eu não estou entendendo a minha letra aqui, mas eu acho que é Anne Goulon o nome dela. Que é muito curioso. Eu gosto sobretudo desse A História de Júlia e Sua Sombra de Menino, que é a história de uma menininha que ela se chama Júlia e ela gosta de fazer coisas de menino, ou coisas que as pessoas associam ao universo masculino, e os pais sempre ficam falando isso pra ela, e um dia ela olha pro chão e vê que a sombra dela é a sombra do menino, e a partir daí ela vai se adaptando à própria... Então assim, é um livro que, do ponto de vista infantil, ele trata de um tema muito sério, então acho que esses dois livros eles são assim super válidos mesmo, para você dar inclusive para seus sobrinhos, filhos, seja lá o que for. Bom, outro livro que ficou conhecido do grande público, sobretudo por conta do filme agora recente, é um livro do David Ebenshoff, que é o A Garota Dinamarquesa, né, que fala lá da história da Lily, que foi a primeira pessoa que fez a cirurgia de redesignação sexual ou coisa que o valha. Enfim. Ah, eu lembrei de outro livro também, agora, que é um livro infantil, se não me engano, que fala da questão da transexualidade, que é... Não da transexualidade, mas... eu não me lembro. Eu me lembro que o personagem ele tem uns dramas internos, e esses dramas internos eles se intensificam quando ele vê o avô vestido de mulher, porque o avô ele era ator e ele sempre interpretava mulheres muito melhor do que homens, que é um livro chamado Em Uma Pessoa Só, se não me engano é esse. É esse mesmo o nome. Eu não vou lembrar o nome do autor agora, claro, mas é um livro muito curioso também, que trata de uma perspectiva um pouco mais infantil a questão da transexualidade. Aí eu falei lá da garota dinamarquesa, e talvez a primeira pessoa de que se tem notícia que fez lá a mudança de a cirurgia de redesignação foi o João Nery, e um livro em que ele trata disso é lá o Viagem Solitária, né, que ficou bem famoso. E é um livro bem interessante, é um livro autobiográfico em que ele fala de todo esse trajeto dele, né, dentro dessa ideia toda. E ele fez tudo isso durante a ditadura militar. Veja só vocês. Aí tem o Acenos e Afagos, do João Gilberto Nou, que é um livro que inclusive eu ganhei recentemente, assim faz acho que um ano. Mas é um livro que eu conheço a história do livro, enfim. E fala também da questão dessa... Tem um termo que as pessoas usam só para falar deste livro. Pomossexualidade. Não sei o que é que significa isso, mas tem essa ideia da pomossexualidade dentro deste livro aí também. Outro livro que também eu conheço e que é meio desconhecido aqui no Brasil, sobretudo, é A Arte de Ser Normal. Eu não me lembro o nome do autor deste livro, mas eu vi este livro sendo indicado em alguns canais espanhóis e argentinos que eu acompanho, e daí eu vi as pessoas indicando, e que não, eu não sei se existe tradução dele aqui para o Brasil. Eu sei que assim que eu vi esse livro pela primeira vez sendo indicado, eu fui atrás, achei o PDF facinho, li, e é um livro bem interessante também. E pensando nesses livros que eu peguei indicação de canais assim estrangeiros, eu me lembro que um que eu achei muito curioso foi um livro de ficção científica que trata dessa questão, que é um livro chamado Fugitivo, de uma moça chamada Sônia Lemone. Eu acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dela. Que fala também dessa questão dentro de um universo que remete lá à ficção científica. Então acho que vale a pena você procurar também,
se você gosta de ficção científica. Aí, um livro que voltou aí, né, aos holofotes recentemente é o Carol, da Patricia Highsmith, que também é um livro que trata da questão lá do amor lésbico, enfim. Aí eu descobri recentemente, eu tenho um amigo que ele é um rapaz trans e ele está estudando, enfim, ele se preocupa muito com a questão da transexualidade e daí ele me indicou duas antologias. Na verdade ele me indicou uma e quando eu fui procurar essa uma eu encontrei outra, que é uma antologia chamada Antologia Trans, que tem um projeto muito bonito por trás, enfim. Não li, mas recomendo porque eu acho que mesmo a recomendação meio que ao escuro vale a pena, porque pode ser que isso seja útil para você. E uma outra antologia que eu encontrei é uma chamada Nós Trans, e essa ainda tem o e-book. Eu vou deixar lá embaixo o link para o site que você pode, eu ia falar descarregar, que você pode baixar o e-book e ler, certo? Enfim, e dar uma contribuição para o pessoal, porque parece que eles ainda não lançaram um livro físico, porque eles querem arrecadar primeiro em e-book. Então, faça a sua parte. E daí agora, então, vem uma lista de livros, assim, todos os livros que estão nessa parte da lista, eu já li todos, então, porque, por exemplo, aqui nessa primeira parte da lista, teve, por exemplo, lá as antologias que eu não li, teve a reunião lá da poesia latina e grega, que eu também não li, eu só li alguns poeminhas ou outros, mas a partir daqui, não, todos esses daqui eu li. Ah, não, tem um aqui que tá aqui que eu não li também, que é um chamado Amora, da Natália Polesso. É um livro de contos dela. Eu li 2 contos deste livro aqui. Enfim, eu achei bem interessante a escrita dela e ela fala também dessa questão toda do amor lésbico e tal. Bom, então vamos lá, sem mais enrolações, vamos falar aqui desta lista. O primeiro livro que eu vou comentar com vocês é um livro de 1890 e alguma coisa, 98, 97, algo assim, que é um livro do Abel Botelho chamado Barão de Lavos. Este livro é um livro que, assim, ele ainda está naquela esfera que retrata é um livro bem preconceituoso, mas ainda assim existe um retrato. E por que eu estou indicando este livro, apesar dele ser um livro que tem várias partes bem preconceituosas? Por exemplo, a gente tem aqui, o que a gente acompanha ao longo do livro é a história da degradação física e moral desse Barão de Lavos. Então, assim, é um livro bem triste, né? Mas o que é interessante é você ver como que o olhar deste sujeito incidia sobre esse público, como se essa perversão sexual ela fosse contaminando e desmanchando a integridade, mesmo física, dessa pessoa aqui, desse barão. Então, assim, é um livro que nesse sentido ele é muito triste. Mas por que eu estou indicando ele mesmo assim? Né? Porque eu acho que ele é um livro que ele tem a sua importância apesar disso. Porque quando a gente fala do naturalismo, a gente pouco percebe, a gente quase não tem indícios de que existam personagens gays nesse tipo de literatura. Então, sempre que eu penso no naturalismo, automaticamente eu lembro aqui do Barão de Lavos. É um livro que também é de literatura portuguesa e que é muito fácil de encontrar aí o PDF pelas internets da vida. Aí tem um livro do Jorge de Sena, que é um livro muito bom, e que ele trata da questão da homossexualidade de uma maneira assim muito discreta. E ele trata disso de uma maneira muito discreta porque ele escreveu esse livro aqui no Brasil durante a Inquisição. O nome do livro é O Físico Prodigioso. E assim, é um livro que na hora ele foi interpretado como sendo um livro que falava da questão da ditadura e da censura, mas depois houveram várias leituras que viram outras coisas e uma dessas coisas é a questão da homossexualidade dentro deste livro aqui. Então é um livro muito bem escrito, é um livro que eu gosto bastante e que eu recomendo fortemente para vocês. Outro livro que também se passa ali nos anos 70 em Portugal, e daí você, toda aquela coisa do salazarismo, não sei o que,
e que fala da depravação e das consequências dessa depravação num grupo de jovens, que é O Jardim dos Perversos, do Fernando Rocha. Ele tem um nome, é Fernando Duarte Rocha, ou é Fernando não sei o que, enfim. É Fernando Rocha, procure aí, O Jardim dos Perversos, que você vai encontrar este livro. E que fala então desse grupo de jovens que se reunia ali durante os anos 70 em Portugal, nesse jardim, e ali rolava de tudo. Enfim, é um livro bem interessante em alguns momentos. Bom, outro livro que fala dessa questão da homossexualidade, por vezes de maneira muito sutil, porque fala da questão da amizade, dos limites, digamos, dessa amizade. É um livro do Posidônio Cachapa, chamado O Mar por Cima. É um livro muito bom, inclusive, em que você tem a história desses dois amigos, e à medida em que o livro avança, você percebe que essa amizade, ela por vezes se confunde com uma espécie de amor ali, esse tipo de coisa, enfim. Então acho que esse talvez seja um livro bem assim indicado para que você comece as suas leituras dentro deste universo, que é um livro que eu gosto bastante, que eu recomendo bastante. Aí tem um Retrato de Rapaz, do Mário Cláudio, que é um livro que conta a história do Leonardo da Vinci e de um discípulo do Leonardo da Vinci. Então, assim, ele é um livro que recentemente ele foi republicado, se não me engano, pela Relógio d'Água ou coisa do tipo. Mas eu sei que ele vende na Livraria Cultura. Então acho que vale a pena você procurar esse, porque talvez esse, dessa segunda parte da lista, ele seja o mais fácil de ser encontrado aqui no Brasil. Aí tem um livro aqui, tem dois livros desse sujeito, que talvez seja o meu autor preferido quando se trata dessa questão da literatura gay, que é o Daniel Scramestro. Ele tá, apesar do nome ser dinamarquês, ele é português mesmo. E o livro, esse primeiro livro dele que eu vou indicar é o livro chamado Olhos de Cão. E, gente, esse livro, ele é fenomenal. Também fala, olha, essa temática se repete, não é? Também fala da questão de um professor de filosofia que se apaixona por um aluno. Só que esse livro, ele é um livro feito em... Ele é todo pulverizado, então assim, ele é cheio de fragmentos, o livro. Então a construção do livro esteticamente é muito interessante, é um livro muito bem executado, esteticamente falando. Aí depois vem um livro aqui nessa minha lista, que é um livro de um autor que eu não gosto muito, por causa de alguns posicionamentos dele, que é o Eduardo Pita. E esse livro é o Cidade Proibida, que fala então da história destes dois rapazes, que eles já são um casal que vivem que assim, eles são um casal que vive de aparências, sabe? É porque eles moram em um bairro bem complicado lá de Lisboa. Então assim, eles têm toda uma reputação a zelar, eles não podem ser vistos juntos, enfim. Então assim, é uma história bem curiosa e que talvez aqui essa seja uma história que tenha um olhar mais, eu não vou dizer pessimista, porque parece que ele está falando mal dessas pessoas, mas assim, mostra um lado um pouco mais triste do convívio entre esses casais. Mas ainda assim é um livro que eu acho muito válido. Uma HQ que eu recomendo bastante é O Azul e a Cor Mais Quente. O nome da autora eu não me lembro agora, mas enfim, essa HQ ficou bem famosa por conta do filme, né? E que é uma HQ que eu recomendo bastante, tal qual Fun Home, da Alison Bechdel. Eu li esta HQ, esta e uma HQ chamada Você é Minha Mãe, também da Alison. Eu li essa HQ depois daquela confusão toda que deu com a Patrícia Pirota, porque ela foi falar da obra da Alison e ela falou assim: o Alison Bechdel, e daí as pessoas ficaram enlouquecidas e quase mataram a Patrícia, porque meu Deus, onde já se viu? Quando na verdade o que aconteceu foi que ela confundiu, uma vez que Alison aqui no Brasil é um nome masculino, então, né, enfim. As pessoas erram também, né? E daí eu ouvi, ela comentou um pouquinho, eu achei muito curiosa a história e fui atrás, e daí eu acho que vale bastante a pena também você ler essas duas HQs dela. Aí também do Daniel Scramestro eu sugiro o incrível Pequenas Histórias de Amor e Sexo. É um livro que mesmo em Portugal ele é bem difícil de encontrar,
mas tem um conto deste livro que eu acho assim fenomenal, que se chama Feliz, que fala então da história desse casal enfrentando problemas de um casal qualquer, assim, que qualquer casal enfrenta. Como, por exemplo, o ciúme, a rotina, o cotidiano ali, enfim. É um conto muito interessante e os outros contos do livro também são muito bons, mas eu sempre lembro desse. Aí eu vou recomendar também outro livro do Posidônio Cachapa, que se chama Segura-te em Meu Peito em Chamas. Neste livro tem uma novela que eu já fiz vídeo aqui para vocês no canal, que se chama O Nylon da Minha Aldeia, e aquela novela é incrível. Enfim, assista lá o vídeo que eu vou deixar linkado lá embaixo. Muito bem. Aí, falando em livros que já tem vídeo aqui no canal, vou indicar o Sodoma e Gomorra, do Sr. Proust. Na verdade, eu poderia indicar o Em Busca do Tempo Perdido inteiro, porque, enfim, vários momentos ele vai tratar, mas o momento em que ele se aprofunda mesmo é aqui no Sodoma e Gomorra, ainda que ele tenha um olhar por vezes muito complicado. Enfim, está lá a representação. Enfim, vale a pena também. E daí agora eu vou indicar para... Ah não, tem dois livros aqui que eu vou indicar antes de falar disso. Vou indicar o Apartamento Número 41 e o Terceiro Travesseiro. Esses dois livros são do mesmo autor, cujo nome eu não me lembro agora. Mas enfim, o Terceiro Travesseiro, sobretudo, é um livro que fez um sucesso muito interessante, porque ele é um livro que fala de questões como a bissexualidade, por exemplo, que não aparece muito nos outros. Então vale a pena você ver isso. E esse Apartamento Número 41 fala da história então desse homem que já é casado, já tem filhos e se descobre gay, e daí, enfim, você vai ter que ler o livro para saber o que acontece. Bom, e daí agora, então, para poder encerrar essa lista, eu vou indicar 5 autores que eu acho assim, a obra como um todo merece ser lida. O primeiro é o Alberto, que é um poeta português. Enfim, vale muito a pena vocês conhecerem as coisas do Alberto, porque ele falava dessa questão em uma época que não se podia falar disso. Outra é a Natália Correia, que teve assim uma importância dentro da literatura pós-75 em Portugal, que assim é uma coisa incrível, mas essa literatura de resistência. Outro é o Antônio Boto, que quando surgiu, ele era ali contemporâneo do Fernando Pessoa. E quando o Antônio Boto surgiu e lançou um livro, cujo nome eu não me lembro agora, deu maior problema, porque criou-se ali uma série de manifestações de pessoas conservadoras que criticaram não só o Antônio Boto por lançar o livro, mas também o Fernando Pessoa, porque o livro do Antônio Boto foi lançado na editora do Fernando Pessoa. E daí as pessoas foram e criou-se o escândalo de Sodoma, como ficou conhecido aí esse caso. E daí eu vou aproveitar e vou indicar aqui o Raul Leal, que é um sujeito que saiu em defesa do Fernando Pessoa e do Antônio Boto e lançou um dos livros mais malucos que eu já li. Um dos textos mais malucos que eu já li na vida, que é um texto chamado Sodoma Divinizada, em que ele vai tratando meio filosoficamente o motivo da homossexualidade. E é um livro muito maluco. Sodoma Divinizada. Procure e leia. E a última indicação que eu vou dar para vocês é a obra de um cara que para mim é um dos caras mais corajosos assim dentro deste meio, que é, ou melhor dizendo, que foi o Guilherme de Mello. O Guilherme de Mello, se não me engano, ele era da África e daí de Moçambique, ou da Angola, não me lembro de onde que ele era, mas enfim. E ele chega em Portugal com uma obra muito interessante e uma obra que trata, acho que em quase todos os livros dele ele fala um pouco da questão da homossexualidade, que na época ainda era homossexualismo, então veja a importância disso. E ele é conhecido não só por lutar a favor da independência das colônias africanas, mas ele também é muito conhecido por essa figura de resistência mesmo, que foi em plena ditadura salazarista se assumir como gay e ir dar entrevista na televisão e falar disso abertamente, escrever sobre isso
e militar. Ele assim, ele é um sujeito extremamente militante dentro disso. Eu acho que ele é um dos nomes que mais se destaca dentro da literatura portuguesa, que é a que eu mais conheço voltada para essa temática, então é por isso que eu estou indicando ele fortemente. Se você encontrar qualquer coisa do Guilherme, você pode ler, porque assim é de confiança mesmo. Tanto os contos quanto os textos teóricos que ele escreveu sobre isso, os artigos, enfim, eu acho que tudo vale muito a pena. Enfim, essa lista foi assim a minha pequena e singela contribuição para esse movimento maior. Eu espero de verdade ter dado possibilidades outras para que as pessoas possam, enfim, se reconhecer ou mesmo conhecer, né, esse universo, porque eu acho que são livros que, como eu disse para vocês, eles não se, apesar de eles tratarem disso com uma certa preferência, digamos, eles falam preferencialmente desse tópico, ainda assim dá para você tirar várias outras coisas de todos esses livros que eu fui indicando aqui para vocês. Certo? Enfim, é isso. Caso eu não tenha falado de algum livro que você conheça aí, não esqueça de comentar lá embaixo também. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo por que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.